Olá, estamos mais uma vez aqui reunidos no Conselho Federal de Psicologia, em nome da Comissão Nacional de Psicologia na Educação, PSINAED, promovendo um debate sobre educação especial. A proposta nesse sentido é discutir o papel da psicologia em relação à educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Contaremos nesse momento com a colaboração da psicóloga Denise Flight, que é graduada em Psicologia pela Universidade de Brasília, realizou mestrado também em Brasília, na UNB, com especialização na área da Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, concluindo o doutorado em Educação, em Psicologia Educacional pela University of Connecticut, é isso? E pós-doutorado pela University of Warwick. Atualmente é professora da Universidade de Brasília, no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento. Realizou ao longo de sua carreira estudos na área da psicologia, com ênfase na psicologia educacional, atuando principalmente nos temas relacionados à criatividade, treinamento, bilinguismo, autoconceito e superdotação. Agradeço a tua presença nesse momento. E também contaremos com Leovane Gregório. Leovane é psicólogo graduado aqui no Distrito Federal, atua há mais de 20 anos no Núcleo de Atendimento Integrado da Unidade de Atendimento Inicial de Adolescentes que cometem ato infracional, na unidade que ele atua, sendo um deles o CEDEST. Possui experiência em gestão administrativa e técnica, com atuações no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conselheiro do CNAS, representando nesse espaço o Conselho Federal de Psicologia, e membro da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, a COMPAS, aqui do Conselho Federal de Psicologia, também dirigente sindical do Sindicato dos Servidores Públicos da Assistência Social. Nós tínhamos inicialmente previsto a participação de mais dois convidados para esse debate. Um deles seria a professora Júlia Ribeiro, que é membro da Unicef aqui no Distrito Federal, e que, por um imprevisto, ela solicitou a justificativa de ausência para esse debate há uns dias atrás, embora já tivesse sido publicada a sua participação no nosso portal. E recebemos há pouco também uma justificativa de ausência da Martinha Santos, que viria representando o MEC, no SECAD, a secretaria que é responsável pela educação especial. Entretanto, a gente recebeu a informação de que ela não poderia estar presente e que lá na secretaria não teria outro profissional para vir substituí-la. Então, nesse sentido, nós vamos dar início ao que nós estamos propondo aqui a fazer o debate. O nosso público que está nos ouvindo nesse momento pode se manifestar com perguntas ou dúvidas a respeito das falas ou outros assuntos que julgarem importantes, encaminhando para eventos@cfp.org.br ou pelas redes sociais, #PAPPSI. Vou passar a palavra nesse momento para a professora Denise Flight, lembrando os nossos ouvintes que nós teremos a gravação desse debate, que poderá ficar disponível no portal do CFP para audição posterior. Obrigada. Okay. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o CFP e o grupo do PSINAED, né, pela organização desse debate, desse evento, especialmente por tratar de um tema tão relevante, não só para a psicologia, mas também para a sociedade brasileira de maneira geral. E aproveito a oportunidade para agradecer o convite a mim feito para estar aqui discutindo o tema da educação inclusiva e o papel da psicologia nesse processo. Inicialmente, eu gostaria de destacar, né, alguns pontos mais gerais acerca da educação inclusiva, né?
chamando a atenção que o movimento pela inclusão escolar não é apenas um movimento educacional, não é apenas um movimento pedagógico, mas é também uma ação política, uma ação social, uma ação cultural. Tá? E é importante lembrar sempre, né, que todo educando tem direito, né, a uma educação de qualidade. Todo educando tem direito a aprender, a participar da vida escolar, sem sofrer nenhum tipo de discriminação. E também um dos princípios básicos, né, da educação inclusiva é justamente a ideia da igualdade e da diferença como valores indissociáveis. Acho que essa seria, então, alguns princípios básicos, né, sobre os quais estão amparadas todas as práticas envolvidas no processo da educação inclusiva. Tá? É importante lembrar que esse movimento da educação inclusiva tem instigado escolas, instituições escolares a repensarem o seu modelo de aprendizagem, o seu modelo de ensino, né? E a repensar, a refletir também sobre as suas concepções de desenvolvimento humano. Em que medida, né, a escola, a instituição escolar, tem contribuído para o desenvolvimento dos seus alunos com necessidades especiais. Tá? E também vale a pena relembrar que a inclusão escolar não significa apenas a inserção do aluno em sala de aula. É preciso muito mais do que isso. Né? É preciso promover a participação desse aluno, a sua interação em sala de aula com os colegas, com os professores, com outros atores da escola. Então, esses são pontos importantes quando a gente menciona a educação inclusiva. Né? Outro ponto também que a educação inclusiva traz, né, para a nossa discussão é a superação dessa visão dicotômica, educação especial versus educação regular. Né? Então, o nosso objetivo, né, aqui também é destacar esse ponto, essa dicotomia, e principalmente, né, creio que a educação inclusiva ela traz para o debate, para a discussão, né, a questão do deslocamento do foco da deficiência, das limitações, né, dos comprometimentos, das dificuldades, do insucesso, do fracasso escolar, para uma visão de potencialidades, de desenvolvimento de talentos, do foco no aproveitamento dos pontos fortes desse aluno, né? Ou seja, na promoção, de fato, mais da cultura do sucesso escolar do que efetivamente do fracasso escolar. Então, acho que esse deslocamento do foco é um ponto importante que deve ser considerado quando a gente fala da educação inclusiva. Né? Também vale mencionar, vale lembrar que a educação inclusiva ela atinge um público bastante diversificado. Né? Normalmente, quando se fala em educação inclusiva, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é, de fato, os alunos com deficiência. Tá? E a gente precisa lembrar que outros grupos precisam ser contemplados também, como, por exemplo, os alunos com transtornos globais de desenvolvimento e também os alunos com altas habilidades de superdotação. Especialmente esse último grupo tem sido menos, digamos assim, privilegiado nos debates envolvendo a educação inclusiva. Né? Muitas vezes, esses alunos se tornam invisíveis em sala de aula. Né? Na realidade, eles estão incluídos, eles estão matriculados na sala de aula regular, mas em que medida, de fato, eles estão incluídos. Né? Então, essa é uma outra discussão que é importante a gente trazer aqui também para esse debate. Tá? Especificamente com relação ao papel do psicólogo, né, no processo de inclusão, né, existem muitas vertentes de atuação. Tá? Em primeiro lugar, eu considero ser fundamental que esse profissional da psicologia conheça a legislação em vigor acerca da educação inclusiva. Na realidade, seria importante que ele conhecesse a trajetória histórica, né, do próprio movimento de educação inclusiva, da legislação, dos estudos, então realmente se atualizar, né, de como esse movimento vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Tá? Também creio que esse movimento da educação inclusiva impele os psicólogos a refletirem sobre as suas práticas, né? Em especial sobre as concepções sobre as quais as suas práticas estão embasadas. Por exemplo, quais são as concepções de ensino-aprendizagem?
quais são as concepções de desenvolvimento humano? Quais são as concepções, né, o que é anormal, o que é normal, né? O que é sucesso versus fracasso? Então, o movimento da educação inclusiva, ele nos instiga a repensar, a refletir, a questionar, e muitas vezes essas concepções colocadas de forma dicotômica, né, muitas vezes obstaculizando, complicando, digamos assim, o trabalho do psicólogo na escola. Tá? Bom, ainda com relação ao que o psicólogo, né, como o psicólogo poderia, qual o papel que o psicólogo tem nesse processo, né, de maneira geral, lembrando, né, que é muito importante que esse psicólogo acolha esses professores, os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas incertezas. Também é importante uma parceria com a família, é importante que essa família seja ouvida, seja acolhida, seja orientada, né? No trabalho que a gente faz, especialmente com famílias de alunos superdotados, a gente observa muito a falta de informação, ou informação muitas vezes equivocada a respeito do fenômeno, muitos mitos, muitas falácias que são divulgadas no contexto da nossa sociedade de maneira geral. Tá? Também é importante que o psicólogo, né, ele esteja atento acerca do seu papel, da importância do seu papel para contribuir, de fato, para a implantação, para a implementação das políticas públicas, né, de apoio à educação inclusiva. Tá? E uma questão que tem sido muito discutida especialmente por professores, por pedagogos e mesmo por psicólogos, é a questão da formação do profissional que vai lidar com esses alunos da educação especial. Né? É muito comum o argumento de que a gente não pode transformar essa escola numa escola inclusiva porque os profissionais não estão formados. Eles precisam ser melhor formados, eles precisam receber uma formação inicial e continuada que privilegie, que contemple, né, a questão da educação especial, da educação inclusiva. Eu tenho uma certa resistência em relação a esse tipo de justificativa. Né? Eu acredito que é a teoria com a prática, simultaneamente, uma se alimentando da outra, é que vai promover, né, a formação desse profissional. Não que não seja importante uma formação inicial continuada, especificamente com relação à educação inclusiva, mas é importante também lembrar que, se a gente for esperar para que esses profissionais fiquem totalmente prontos, né, para que esse processo de inclusão possa ocorrer de fato, isso nunca vai ocorrer, na minha opinião. Né? É importante lembrar que é um processo de construção. E a gente se encontra, nesse momento agora, numa fase de transição. Eu percebo dessa maneira. Algumas experiências de inclusão vão ter muito sucesso, outras vão ter um sucesso parcial, e outras talvez nem tanto sucesso. Mas é esse o processo de desenvolvimento, é um processo de evolução, é um processo de construção. Então, creio que esperar que os profissionais estejam plenamente formados para que ações de educação inclusiva sejam, de fato, implementadas no contexto da escola, me parece que não é a abordagem mais apropriada nesse sentido. Tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Também lembrando, né, da importância do papel do psicólogo no rompimento de estereótipos, de preconceitos, né, em relação, enfim, sobre diversas ordens, diversas naturezas. Né? Então, a importância, né, de realmente romper com esses preconceitos, com esses estereótipos que estão reproduzindo, sim, mitos e falácias sobre vários dos nossos alunos. Tá? Bom, além, né, da questão das práticas pedagógicas, também penso ser importante que o psicólogo, né, ele se comprometa no processo de elaboração do projeto político-pedagógico das instituições nos quais eles atuam. Né? É importante que, nesse processo de construção do projeto político-pedagógico, que ações, que práticas de educação inclusiva sejam contempladas. Né? E, por isso, é importante que o psicólogo também se comprometa com tais práticas. Tá?
Bom, especificamente com relação ao aluno superdotado, eu gostaria de fazer alguns destaques aqui, né, por ser essa uma área que eu venho estudando, pesquisando, atuando há muito tempo, há muitas décadas, né, e muitas vezes esses alunos da educação, esses alunos superdotados, né, ou alunos com altas habilidades, também como são identificados, muitas vezes se tornam invisíveis em sala de aula. Como eu falei anteriormente, muitas vezes eles estão matriculados na sala de aula regular, né? Eles fazem parte da sala de aula regular, mas muitas vezes as suas necessidades, o seu ritmo de aprendizagem, os seus estilos de aprendizagem nem sempre são respeitados no contexto da escola, nem sempre são atendidos, contemplados em termos das práticas, né? Então, é importante que a gente esteja atenta, né, que esse aluno tenha uma visibilidade também na sala de aula. E são muitos as falácias, os mitos, os equívocos acerca de quem é esse aluno superdotado. Por exemplo, se espera que um aluno superdotado seja bom em tudo que ele faça, né? Espera-se também que ele sempre seja um aluno com excelente rendimento acadêmico, que sempre será um dos primeiros da turma, né? E a gente observa que nem sempre esse é o cenário que se apresenta para esse aluno. Muitas vezes uma sala de aula pode se tornar desmotivadora para esse indivíduo, pode se tornar entediante, pode se tornar pouco desafiadora, né? Os conteúdos de seu interesse nem sempre, né, estão em sintonia com o currículo escolar que é apresentado para ele, enfim. Então, muitas desse cenário, né, pode gerar o quê nesse aluno? Uma falta de interesse, um descaso com relação à escola. É muito comum alunos, mesmo jovens, já verbalizarem situações do tipo: eu não quero mais ir para a escola, não tem nada que me interesse nessa escola. Então, de fato, né, é importante, né, que a comunidade conheça, né, quem é esse aluno, né, como é que ele se coloca, como ele se posiciona, né. Outro mito, outra falácia também em relação a ele é a ideia de que são alunos isolados socialmente, alunos que apresentam alguma instabilidade do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, emocional. E é importante conhecer o que as pesquisas, né, da psicologia têm falado, têm mostrado, têm sinalizado acerca desses indivíduos. Tá? É importante também destacar que o aluno superdotado, mesmo apresentando o potencial superior, uma habilidade superior, o seu desenvolvimento não depende apenas dele, né? Depende também de como esse ambiente atende às suas necessidades, de como esse ambiente é responsivo a esse aluno, né? E é interessante também destacar, né, que não é só um movimento de como esse ambiente pode contribuir para o desenvolvimento desse aluno, mas também a gente tem que fazer esse caminho inverso. Como esse indivíduo, né, pode contribuir para o desenvolvimento, para mudanças no contexto da sala de aula regular. Tá? Então, é importante destacar, e eu gostaria de abrir, né, esse canal aqui para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais acerca do aluno superdotado, né, e dos desafios enfrentados no momento, né, quando se fala da sua inclusão no contexto da sala de aula regular. Tá? Bom, enfim, creio, né, que o objetivo do psicólogo no contexto da escola, né, voltando, né, para o contexto da educação inclusiva de maneira mais ampla, né, é contribuir, né, então, para que as práticas educativas, as práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto da escola sejam ressignificadas, sejam repensadas, sejam criticadas no ponto de vista, para que eles possam, de fato, esses alunos possam, de fato, serem atendidos nas suas necessidades, nas suas características, enfim, nos seus interesses, nos seus estilos de aprendizagem. Tá? Penso que ser fundamental, né, uma postura ética por parte do psicólogo, uma postura criativa, compromissada, né, com essa questão da educação inclusiva no contexto da escola. Tá? Então, essas são algumas das questões que eu gostaria de trazer aqui para destacar, para a gente poder, então, iniciar essa nossa conversa. Obrigada.
Obrigada, Denise. Vou passar a palavra para o Leovani nesse momento, e até assim, meio que fazendo uma aproximação com a fala do Leovani, trazendo a interface, que eu acho que é uma das questões que a gente costuma, muitas vezes, tratar, né, quando está à frente dos serviços, mas que é um grande desafio, que é a questão da interface com as outras áreas de atuação, de proteção à criança e adolescente, nos diversos órgãos e sistemas, né, a qual todos os membros do sistema educacional tá relacionado. E aí a gente tem a intenção, né, com esse debate, um pouco de fazer essa provocação, né, com relação a como lidar com as demandas que vêm da assistência social, por exemplo, para a educação. E aí, Leovani, por favor. Olá, olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse debate online com a Comissão de Educação do Conselho Federal de Psicologia. Para quem não, de certa forma, não está diretamente ligado a esse debate, né, do cotidiano da psicologia e educação, para mim, no caso, é um debate bastante interessante, porque na minha trajetória e nos 20 anos aí de área de assistência social, eu acompanho, né, assim, de perto as ações que são feitas entre a educação e a saúde, ou a educação e a assistência social. E dentro disso, na minha passagem pelo Ministério do Desenvolvimento Social, eu lembro que a gente fez um movimento que era para fazer com que as creches, né, não mais ficassem na assistência e fosse, né, direito para a educação. Então, a gente fez esse movimento dentro do Ministério. Em 2009, nós conseguimos fazer com que esse ciclo que estava na assistência social viesse para a educação. E foi uma ação muito interessante, que eu lembro que o debate que a gente fazia pelo Brasil inteiro, né, sobre essa questão dessa mudança, havia muita dificuldade e muita resistência por parte de quem trabalhava com creche na época, de não entender que a educação infantil era um processo de educação de fato, né? Eles entendiam que as creches eram apenas espaço para poder colocar as crianças para serem cuidadas. Elas não se desenvolviam naquele lugar, eram cuidadas no sentido da comida, da dormida, né, de não se machucar, e ter alguém para poder liberar os seus pais, para poder, né, eles estarem seguros em algum ambiente. E nesse debate, em 2009, foi muito interessante, porque a gente viu esse movimento e a dificuldade que é das pessoas entenderem, né, o que é, de fato, a educação nesse país. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, dos municípios, os 4.000 municípios de pequeno porte, de até 20 mil habitantes, a gente vai ver, por exemplo, como é que estão montadas as equipes de educação neste país, né? Como é que as escolas nesse país, por exemplo, estão estruturadas para, de fato, fazer educação. E aí, quando esse debate online traz, né, a questão da educação especial, que é algo ainda, vamos dizer assim, mais interessante, importante, porque você vai pegar alguns alunos que têm uma dificuldade para poder estar, né, no processo de sala de aula, muitas das vezes, ou no espaço escolar. E aí também lembro que, na verdade, assim, tem um movimento que a assistência social fez, que era o BPC na escola, que era a busca ativa, e é a busca ativa de ir bater na porta das pessoas que têm, né, crianças com deficiência, e fazer com que essas crianças, né, viessem para o ambiente escolar, pudessem ter o direito à educação. Então, quando a comissão aqui do Conselho Federal, né, busca fazer esse debate, né, da questão da inclusão das pessoas, dos alunos, e de uma maneira geral, né, da criança hoje que nasce nesse país e tem direito a esse processo de educação, a gente tem um desafio, né? E acho que é importante para nós, da psicologia, os psicólogos, começarem e cada vez mais aprofundar nisso, né? Porque a gente está falando de municípios pequenos, que muitas das vezes não tem o profissional da psicologia neste lugar, e que tem uma demanda, e tem várias, né, crianças, adolescentes, né, necessitando de um atendimento especial, e que possivelmente não vai ter, né? Hoje, muitas das vezes, essa criança ou esse adolescente que está lá no município pequeno, ele vai recorrer a um profissional que até está em outra política, muitas das vezes na política de saúde, na política de assistência, para poder fazer um certo trabalho, para poder verificar quais são os problemas que essa criança enfrenta para estar no espaço de educação. Então, assim, esse debate que a comissão faz, eu acho que é importante, e os profissionais da psicologia que hoje, né, hoje estão trabalhando de fato, são estudiosos da matéria, da questão da psicologia e a educação, e aí esse tema, né, da questão especial com relação à questão da inclusão
e as crianças e os adolescentes com necessidades especiais, acho que tem, para nós, na psicologia e de uma maneira geral, esse desafio. É de cada vez mais nós estudarmos essa matéria e sabermos como lidar dentro da política pública. Né? Como é que esse debate pode acontecer dentro da política pública? Porque a gente sabe que, na verdade, é o seguinte, hoje a preocupação da contratação, a preocupação de ter profissionais, fica muito na questão dos professores. Né? A gente ainda tem uma discussão a fazer sobre, de fato, a necessidade e a colocação dos profissionais, os outros profissionais que são necessários na educação. E dentro disso, quer dizer, a gente, né, acho que deve ser uma preocupação da psicologia na educação, também, junto com os profissionais, discutir essa questão da logística e da estrutura das escolas hoje. Né? A gente sabe que muitos municípios não têm uma estrutura adequada, que mesmo você tendo um profissional, você não consegue fazer o trabalho. Você não consegue atender de forma adequada aquela criança que tem, né, busca, né, e tem uma necessidade especial e que, de repente, tem umas dificuldades. Outra coisa é que ainda, né, nesse país, aí eu lembro um debate que foi feito agora no CONGEMAS, que é no Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, foi uma dirigente da UDIME da Bahia fazer um debate. E ela colocava que é o seguinte, hoje a educação está em 3 momentos. A escola no século XIX, os professores no século XX e os meninos no século XXI, porque eles dominam hoje uma série de coisas que os professores não dominam. E aí, ao fazer essa diferença, essa dificuldade, né, de encontro de coisas, de repente, da estrutura da escola, da questão dos professores e a questão dos alunos que já estão pensando e já estão adquirindo conhecimento e conteúdos de uma outra maneira que não passa, muitas das vezes, pela escola, como é que a gente está lidando com isso? E as pessoas, de repente, no caso dos psicólogos, ao ter, né, conhecimento dessa situação, como é que está trabalhando nessa perspectiva? Qual é o debate que está sendo feito com relação a essa situação? E aí, pegando os alunos que, de alguma maneira, e aí uma área que eu acompanho hoje, que são os adolescentes que cometem ato infracional, a gente vê que, por exemplo, esses adolescentes têm uma dificuldade muito grande, né, de permanecer na escola. A maioria desses adolescentes de 15 a 17 anos, hoje, são, na sua maioria, na 6ª série, quinta, 6ª série, e aí, assim, a gente pergunta, por exemplo, faz os questionamentos, o que aconteceu, por que não estão na escola? E aí há uma dificuldade, de fato, dessa escola conseguir incluí-lo nas ações e na discussão que ele faz. E muitas das vezes, a maioria desses adolescentes estão na situação, né, de escolas de periferia, não são escolas centrais, e essas escolas de periferia, na sua grande maioria, não têm os profissionais necessários a darem conta de determinadas demandas. Essa escola, muitas das vezes, não está perto e não está traduzindo a cultura vivenciada naquela comunidade. E aí a gente tem algumas situações, por exemplo, quando, de repente, essas escolas são assediadas pela questão da droga, e isso, de certa forma, impacta todo o processo de vivência dessa escola, e esses meninos, muitas das vezes, né, de certa forma, são expostos a essa situação, e que isso vai aumentando, né, os problemas que nós vamos enfrentando na educação, porque tudo isso começa a entrar nos muros da escola, e aí começam os conflitos, onde como lidar com essa situação, onde os meninos passam dependendo da situação, ao entrarem para o tráfico, cometem o ato infracional porque viram traficantes, e aí essa escola começa a vê-lo de uma outra maneira. Esse adolescente começa, de repente, à medida que ele comete um ato infracional, ele já é visto de um outro jeito. E aí Denise fala com relação a rompimento de preconceitos, esses adolescentes o tempo todo agora vivem um preconceito. Né? Na verdade, eles são vistos como os pseudos ou os novos criminosos da nossa sociedade, e que a gente faz o quê com nossos criminosos? A gente coloca nos presídios bem longe, né, do convívio da sociedade, e muitas das vezes não damos o atendimento necessário e correto a essa situação. E aí esses alunos, ao voltar, né, para suas comunidades, depois de receber a medida socioeducativa, eles começam a ser vistos com preconceito de fato, né, naquela comunidade escolar, e aí o que acontece? A possibilidade de permanência desse aluno, desse adolescente nessa escola é muito pequena. Né? Há toda uma ação, muitas das vezes, por parte, né, de vários dos próprios trabalhadores da escola e dos próprios alunos, no sentido de arrumar uma forma de fazer com que esse aluno seja transferido, e que ele não permaneça por muito tempo nessa escola, porque se já coloca que, de repente, esse aluno será um aluno problema, onde, de repente, tudo que, de certa forma, acontecer na escola, vai ser ele, né, o primeiro a puxar esse processo de problemas na escola. E aí a escola não está, né, preparada para isso, né, muitas das vezes. E não tem profissionais que dê conta dessa demanda. E aí eu acho que, nesse momento, de repente, de acordo com esses problemas que estão sendo enfrentados na escola, eu acho que aí a psicologia, os psicólogos que estão nessa área, têm, né, um papel importantíssimo nesse trabalho, até porque, muitas das vezes, também os pais, né, os familiares desse adolescente, não têm, muitas das vezes, quem os acolha, quem recepcione na escola para poder
discutir essa demanda, falar dessa demanda com esse adolescente e com a escola, com os professores. Então, você tem diversos problemas que não tem uma escuta qualificada por profissionais dentro da escola, muitas vezes. Você não tem, na verdade, alguém que possa também intermediar determinados conflitos entre esse aluno com o professor, né, que, de repente, existe, muitas das vezes, que a questão de começar a criar conflitos, e aí, muitas das vezes, esse aluno é suspenso, esse aluno não está mais no processo, esse aluno, né, não começa a ser desmotivado a participar, a estar nesse ambiente escolar, e aí a gente começa a ter uma série de situações. E aí acho que, e acredito, que nesse processo a psicologia e os psicólogos têm esse desafio, né, de como é que nós vamos tratar essas situações de fato, processo de exclusão que muitas das vezes as escolas fazem, no sentido de poder ter os problemas, não saber como resolvê-los e, de certa forma, né, tentar, de uma maneira pensando que vai poder conseguir resolver, é de ficar transferindo esse aluno de escola para escola e que, de repente, esse aluno, muitas das vezes, já dependendo da situação, né, da idade e fase escolar, não tem mais como ficar, por exemplo, no turno durante o dia, ele é obrigado a estudar à noite. Essa escola, né, noturno, ela tem, na verdade, são escolas de EJA, né, de ensino de jovens e adultos, que não têm a motivação para poder colocar e fazer com que esse aluno esteja ali, permaneça neste lugar, e a gente começa a ter problemas, e aí os problemas vão se, né, continuando e muitas das vezes aumentando, né, e aí eu acho que os psicólogos, nesse processo de poder estar nesse espaço, nesse ambiente escolar, na discussão da educação, precisa, né, muitas das vezes, né, trabalhar no sentido de que essas coisas não aconteçam. Voltando à questão né, da minha passagem pelo MDS, a gente tinha uma discussão lá junto ao MEC, que era o projeto Mais Educação. E esse projeto do Mais Educação era uma ação que a gente, né, trabalhava no sentido de fazer com que as políticas públicas à época, né, cultura, assistência, esporte, trabalhasse, né, em conjunto para que, de certa forma, aumentasse e você tivesse a possibilidade de que no município ou na escola você teria educação de tempo integral. Então, com essa história, né, desse movimento da educação de tempo integral, você, com certeza, necessitaria de mais profissionais, que conseguissem acompanhar esse aluno, né, em todo o seu trajetória e com uma discussão de uma política e de uma ação educacional que pudesse contemplar não só os conteúdos formais da escola, mas todo um outro conteúdo de processo de formação cidadã, quer dizer, você ter conteúdos de meio ambiente, de esporte, de cultura, e que aí, muitas das vezes, eu acho que esse processo, né, mais cidadão e com conteúdos de cidadania, também coloca para nós, em termos da psicologia, esse desafio, né, de como é que a gente acompanha uma educação que não seja só formal, como Denise colocava aqui com relação à dificuldade de aprendizado, né, ou déficit, ou, de repente, os alunos que têm um desempenho a mais, que conseguem, né, ter mais facilidade de aprender os conteúdos, que, de certa forma, depois começam a não mais, né, ter motivação de estar nessa escola, e que, muitas das vezes, nesse ambiente, nessa história da educação integral, ele pudesse, né, quer dizer, ser acolhido e pudesse ter as suas demandas de aprendizado e de discussão de coisas que, de repente, motivavam ele nesse processo de aprendizado, existindo. Só que a gente sabe que, de certa forma, esse processo é um processo lento, de projetos igual dessa magnitude, por exemplo, de Mais Educação, de fazer com que as políticas trabalhem juntos, né, que é uma dificuldade. A gente vê lá, por exemplo, no NAI, no debate que a gente faz entre as 4 secretarias que formam lá, né, esse núcleo de atendimento integrado, que é educação, saúde, assistência e a própria Secretaria da Criança, que cuida da medida socioeducativa. Então, a gente tem toda uma dificuldade de aproximação entre as políticas, né? Entre como conversar com essas políticas. Eu acho que, aí nesse caso, acredito que a necessidade dos profissionais da psicologia, cada vez mais, que estão em várias políticas, né, precisam cada vez mais estreitar esses laços e fazer esses debates de como, né, um pode, né, estar ajudando e colaborando no processo, porque, de verdade, é o seguinte, o adolescente que está no processo do CAPS, por exemplo, fazendo seu tratamento de droga, é o mesmo que está na educação, é o mesmo que está na assistência. Então, como é que a gente conversa, como é que esse trabalho entre os psicólogos que estão juntos nessas políticas? Como é que a gente dialoga e lá no núcleo, por exemplo, a gente vive uma experiência muito interessante, porque a gente pode acompanhar, né, a situação do aluno que está matriculado e que não vai, do aluno que ainda não, que de repente que já esteve, que já saiu, né, e como é que a educação tem trabalhado nesse aspecto de poder fazer essa inclusão. Na questão da saúde, a mesma coisa, quer dizer, os adolescentes que estão, na verdade, no vício,
da droga e precisa de um tratamento no CAPS, como é que essa conversa, como é que esse debate, né, pode existir entre a situação de poder trazer e fazer com que esse adolescente se motive a estar no tratamento, a estar no ambiente escolar e estar na política de assistência social. Então, quer dizer, de alguma maneira, há uma necessidade importante por parte de várias políticas que atuam com esse adolescente, né, de perceber isso e que a gente possa, à medida que os profissionais de psicologia estarem mais próximos, conversando entre si e sabendo que, à medida que esse adolescente, essa criança, né, que muitas das vezes precisa dessa parceria entre as várias políticas, possam, né, estar melhorando e fazendo com que ele possa estar sendo incluído, não só na educação, mas nas outras políticas. Então, acho que esse processo que a gente, né, vivencia hoje, com relação à educação, numa questão especial, e com relação à inclusão, hoje, especificamente, dos adolescentes na política de educação, é fundamental que a gente possa perceber essas demandas que os psicólogos têm e que, de certa forma, por exemplo, se a gente for ver, né, nos municípios pequenos, isso, de certa forma, deve estar mais difícil ainda, né, porque, de certa forma, a gente sabe que a quantidade de profissionais para lidar com essas demandas que estão aí, na questão, tanto da questão especial da educação, quanto na questão da inclusão desses alunos, ainda é um desafio para todos nós, e que eu acho que é uma questão que a comissão aqui de educação aqui do Conselho Federal de Psicologia deve estar fazendo debates, né, iguais a esses, de uma forma mais contínua e aprofundando cada vez mais e trazendo a demanda que os psicólogos do Brasil inteiro têm para esse cenário e que a gente possa debater e aprofundar as questões. Muito obrigado. Obrigado, Leovane. Queria lembrar que nós já recebemos algumas questões aqui para continuar o nosso debate, mas continua aberta a possibilidade para encaminhamentos para eventos@cfp.org.br ou pelo hashtag PapoPsi. Nós já temos aqui algumas pontuações e, como algumas delas não foram exatamente dentro dos parâmetros das falas, tanto da Denise como do Leovane, porque a gente tinha também a expectativa de outros participantes, eu vou tentar, na medida do possível que chegar a esses tipos de questões, tentar ir elucidando dentro do debate que nós fazemos dentro da Comissão de Psicologia na Educação. Então, uma das questões que chega aqui, da Maria Fernanda Batista Ferreira, ela pergunta sobre o andamento do PL 7798/2014. E aí nós queremos esclarecer que a tramitação desse PL ainda não está concluída, né? Ele já passou em algumas comissões, está recebendo parecer favorável em algumas comissões, mas ele ainda está tramitando, né? Então, assim, a gente vai acompanhando, o Conselho Federal de Psicologia tem uma assessoria parlamentar que normalmente vai verificando toda a pauta que envolve a psicologia dentro do campo legislativo. E, à medida que a gente for tendo algumas notícias, vocês fiquem antenados, sintonizados com o psinaed.cfp.org.br, que, com certeza, lá nós vamos alimentando algumas informações. Outra questão que também apareceu aqui é da Rosana, né, que ela é lá da Unesp, ela é do interior de São Paulo, né? E aí ela também faz algumas questões sobre a inclusão referente à dislexia. E aí, o que a gente pode colocar, né, assim, que a Política Nacional de Inclusão, ela prevê que para todos os níveis e modalidades de ensino, o estudante deverá receber uma assistência para poder prosseguir o seu processo educacional de forma a ter a aprendizagem que é competente a cada nível de ensino que ele estiver submetido. O diagnóstico sobre dislexia, ele ainda oferece uma série de contradições, né? A gente ainda não tem um campo altamente definido sobre quais os parâmetros
que vai fixar e definir o diagnóstico. Existe muito mais uma avaliação clínica, uma avaliação que vai apresentando a partir das dificuldades que os alunos vão apresentando no campo da educação, no processo de aprendizagem, e aí o professor ele é um instrumento também para contribuir com a percepção sobre esse aluno, um olhar mais atento, e aí o psicólogo que atua dentro desse campo da educação teria como oferecer alguma possibilidade de subsídio para a interação desse professor com esse aluno que tem alguma dificuldade mais pontual, precisa. Nessa mesma linha, também chegou uma pergunta sobre TDAH, né? E sobre outros, que é a Daniela, que faz um questionamento sobre as constantes solicitações das escolas para avaliação das necessidades educacionais especiais. E aí ela pergunta, qual a validade há em um parecer técnicos e diagnósticos emitidos exclusivamente para avaliação de psicólogos sobre TDAH, TA, deficiência intelectual e atraso no desenvolvimento cognitivo? O debate que nós realizamos, né, dentro do campo da psicologia escolar nos traz muito mais um caminho para a gente acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e os enfrentamentos que eles vivenciam no campo da educação e no campo da aprendizagem. Então, assim, a questão do diagnóstico, ela é um dado, ela é um complemento, ela é algo a mais para esse trabalho, mas ela não se encerra no diagnóstico. Eu acho que é importante que a gente também comece a desmistificar essa questão de que o diagnóstico vai nos dar o caminho das pedras de todo o trabalho que vai ser feito com esse aluno que enfrenta algum tipo de dificuldade. Então, o desafio é um pouco mais olhar para esse ser, né, que está tendo algum tipo de dificuldade em aprender e como isso pode ser ultrapassado, independente de qual diagnóstico que ele receba para a dificuldade que ele apresenta. Mas tem outras questões aqui, porque o povo está bastante mobilizado, e a gente está achando bom isso, né? Mas eu vou passar agora para a Denise responder alguns, né? Aí depois a gente continua. Vai, Denise. Bom, pergunta da Bruna Mazarino, né, diagnosticar ou não diagnosticar. Como lidar com as resistências da família em relação ao diagnóstico e aos preconceitos, né? Bom, eu acho, na minha experiência, penso que o próprio termo que a gente utiliza, que é o diagnóstico, né, é um termo médico, né, não é um termo que nós, da psicologia, usualmente utilizamos ou deveríamos utilizar, né? Então, penso que esse é o primeiro ponto para reflexão, né? E também discutir que diagnóstico é esse, como esse processo de avaliação foi feito, né? Então, esse também vale mencionar, né? E com relação ao trabalho que se faz com as famílias, né? Mostrar que o diagnóstico, ou, enfim, esse processo de avaliação, é como se fosse um retrato que a gente tira num determinado momento. Ele não é definitivo, né? O fato do aluno receber, né, enfim, receber um laudo, receber um diagnóstico com determinadas informações, não significa que isso é cristalizado, que isso está cristalizado, né? Mas a gente, né, nós defendemos uma postura do desenvolvimento, uma abordagem de desenvolvimento humano. E acho que isso que tem que ser passado para esses pais, tem que ser trabalhado, orientado, né? É importante também desmistificar um pouco o valor, né, que se dá a esse diagnóstico, né? Como esse diagnóstico foi feito, como ele foi elaborado. Então, essas discussões também empoderar um pouco mais a família, né, mostrar informações, trazer resultados de pesquisa, para que essa família, de fato, possa, né, ter uma informação mais abrangente sobre o fenômeno, seja da deficiência, das altas habilidades, da surdez, enfim, temas relativos à educação inclusiva. Tá? Bom, a outra pergunta da Cleia Martins, qual é a diferença entre a educação especial e a educação inclusiva, né? Bom,
como eu falei anteriormente, a gente, até pouco tempo, né, inclusive no próprio MEC, tinha a Secretaria de Educação Especial, e várias secretarias municipais também possuem um departamento ou um setor de educação especial, em contrapartida, digamos assim, entre aspas, com a educação regular, né? Então, com o advento da educação inclusiva, o objetivo foi o quê? Quebrar com essa dicotomia. Tá? A educação inclusiva, ela perpassa qualquer tipo de educação. Ela não é específica da educação especial, ela não é específica da educação regular, né? Mas ela trabalha a educação de maneira geral. Tá? E quando a gente fala da educação, né, enfim, quando a gente fala de educação, a gente também tem que lembrar de, né, outros segmentos da nossa sociedade que estão excluídos também, como, por exemplo, as mulheres, né, excluídas, né, de muitos bancos escolares. Então, não é só o aluno com deficiência, o aluno superdotado, o aluno com altas habilidades, enfim. Então, a educação inclusiva, ela abrange educação especial e educação regular, né? E o objetivo da educação inclusiva é justamente quebrar com essa dicotomia existente. Bom, uma outra pergunta da Gabriela de Souza, gostaria de saber sobre as avaliações de alunos com altas habilidades e também de alunos da educação especial. Tá? Eu gostaria de destacar aqui, especialmente, a avaliação dos alunos com altas habilidades, né, que é com quem eu tenho trabalhado mais e me sinto mais à vontade para comentar a respeito. Tá? Bom, o próprio processo de avaliação psicológica, né, na avaliação dentro da psicologia, é importante a gente desmistificar muitos mitos e muitas falácias que se tem acerca do processo de avaliação. Muitas vezes, né, a avaliação psicológica ela é vista como sinônimo de aplicação de testes de QI. E isso, muitas vezes, é representado no trabalho de avaliação do aluno superdotado, né? Então, você acha que faz uma avaliação, acha-se que se faz uma avaliação do aluno superdotado apenas aplicando testes de QI. Né? Essa é uma ideia bastante ultrapassada, não que os testes de QI não tenham o seu valor, não tenham a sua importância, mas ele não é o único instrumental que a gente disponibiliza, né, se utiliza para fazer a avaliação desses alunos. Né? Nesse processo, nós trabalhamos, por exemplo, com jogos, com brincadeiras, com observação em sala de aula, entrevistas, né, com os pais, com os colegas de classe, ou seja, abrange muito mais do que a aplicação de testes de QI. Tá? E também lembrando que o objetivo de qualquer avaliação psicológica, seja para o aluno superdotado, seja para um outro tipo de aluno, o objetivo não é estigmatizar, não é rotular, mas é conhecer, é mapear esse aluno para que esse psicólogo, com base nessa informação, possa orientar os pais, possa orientar os professores, né? Pode discutir com a equipe escolar quais são os melhores caminhos, né, em termos pedagógicos, educacionais, psicológicos, para a promoção do desenvolvimento desse aluno. Então, eu acho que ainda está muito no imaginário coletivo o que é essa avaliação psicológica. Né? E eu acho que já é tempo da gente desmistificar essas ideias que se tem acerca da avaliação psicológica. Quando a gente organiza aqui as outras questões, eu vou passar a palavra ao Lovani, que tem algumas questões já também apontadas aqui para ele. Olá, Vandelúcia Pereira. Ela pergunta, temos grandes dificuldades em ajudar quem precisa, mas os pais que não aceitam um filho com problemas e se recusam a procurar ajuda, ainda é comum? Ó, Vandelúcia, eu acredito que sim. Tá? Hoje a gente vê que ainda há, por parte, né, dos pais, de alguma maneira, ainda uma certa dificuldade em aceitar que seu filho possa ter alguma dificuldade de aprendizagem ou de estar em um ambiente escolar, em um ambiente de lazer, de cultura. Ainda temos, né, situações que ainda há uma certa dificuldade. Haja visto que você, né, se você pegar o BPC na escola, por exemplo, uma ação da assistência social de bater na porta das pessoas para dizer, olha, o seu filho tem direito, apesar de ele ter, né, alguma deficiência, ele tem direito a estar na escola, ele tem direito a participar da sociedade, ele precisa, né, estar junto com as pessoas, ele precisa conviver com a sociedade, precisa, de repente, nas suas limitações, também ser um cidadão. Então, assim, né, vendo isso, a gente, né, com uma ação de Estado, de que bate na porta e, né,
cobra dos responsáveis uma ação de colocá-los na sociedade, a gente vê que ainda existe essa dificuldade de poder, né, trabalhar com essa situação. E aí é uma situação onde muitas das vezes as famílias desconhecem, né, muitas das vezes equipamentos e possibilidades de colocar o seu filho num ambiente onde ele possa ser atendido. Muitas das vezes há também um certo medo e receio de que a pessoa, né, o filho não possa ser bem atendido, né, tem uma série de coisas de todos os lados, né, no sentido de, primeiro, não ir atrás, de não buscar, e de outras maneiras também se sentir que, de certa forma, alguns políticos, por exemplo, não têm os profissionais que possam, de fato, atender como a família imagina que ele precisa de atendimento. Então, acho que a questão desse processo de ter a dificuldade de aceitar existe, e eu acho que a gente precisa, com relação a cada vez mais, trabalhar isso e né, criar ambientes que possam, de fato, atender essas pessoas que têm dificuldade de maneira cidadã. Tem um outro aqui da Vivian, que é qual o caminho trilhar com os professores a fim de formá-los e auxiliá-los a desenvolver e modificar seu modo de ensino, aprendizagem, diante desse novo contexto. Acho que uma das coisas que eu coloquei com relação à situação que a gente vive hoje na educação, a escola né, do século XIX, os professores do século XX e os alunos do século XXI. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer esse debate, concretamente, acho que a psicologia, né, pode ajudar muito nisso, é fazer esse trabalho de poder colocar todo mundo no século XXI. Quer dizer, como é que é o modelo e como é que a gente está trabalhando a questão de ensino-aprendizado no país. E aí a gente vê, né, o movimento que esse país teve, um movimento foi todos na escola. Agora a gente está discutindo, né, quer dizer, a gente chegou agora a chamada do país Brasil uma pátria educadora. Por quê? Porque agora há uma preocupação da qualidade do ensino que nós temos, né? A gente conseguiu minimamente fazer com que todos, né, em tese, estivessem na escola. Agora, que escola é essa que, de repente, colocou todo mundo para dentro? O que ela está oferecendo, de fato, de formação, tanto de parte de conteúdo como parte de cidadania? Então, acho que nesse contexto, o novo contexto é que nós, psicólogos, né, possamos estar juntos com os professores, fazendo esse debate desse novo contexto e trabalhando para que essa escola seja uma escola de qualidade, que, né, tenha outros mecanismos de trabalhar esse ensino-aprendizagem e que traga, né, para dentro dela também a questão cultural, que é muito importante hoje, que é a questão, né, que a gente está vivendo aí com relação aos preconceitos e às minorias nesse país é muito grave e que eu acho que o ambiente escolar pode ajudar muito a esse debate e nós, psicólogos, também nesse processo também. Com relação aqui à Nilceia, Leovane, um prazer em revê-lo. Trabalhei com você na Secretaria de Serviço Social e aqui novamente inteirando questões sociais de exclusão da sociedade. Deveríamos mostrar mais ações positivas de escolarização em diversos estados brasileiros, pois temos sucesso escolar com parcerias com a psicologia, mas não há demandas de informação entre os profissionais. Seria um bom motivo das mídias sociais demonstrarem soluções positivas em que o CFP está em grande parte nos estados. O que você acha? Eu acho que, Nilceia, você acerta no sentido de que a gente possa trabalhar, acho que é uma preocupação da comissão aqui de Psicologia na Educação, aqui do Conselho Federal, de fazer, né, de mostrar demandas positivas e ações positivas na parte de educação e da psicologia na educação. Acho que a comissão e o Conselho Federal estão atentos a essa demanda, tem organizado isso na comissão, e a comissão, logo, acredito que deva estar fazendo aí, né, trazendo para o país as melhores práticas e aquilo que o, né, profissional da psicologia na educação tem feito, e acho que vai ser quando esse trabalho estiver organizado, acho que vai ser bom para todo mundo. Aqui tem o Lucas Israel Ceaulo Silva, qual a atuação do psicólogo em relação ao deficiente visual no processo de aprendizagem? Eu vou contar uma experiência que eu vivi e tenho vivido no Conselho Nacional de Assistência Social. Um dos nossos conselheiros que eu tenho mais contato são dois, que têm deficiência visual. O presidente do conselho e um outro, né, conselheiro que também é deficiente visual. E eu lembro que a gente estava num debate lá na Presidência da República sobre a questão do PPA. E todo mundo recebeu o material, e só ele que não recebeu o material em braille. E aí, assim, o pessoal da Presidência da República, assim, pediu 1000 desculpas a ele, porque, de certa forma, assim, tinha preparado material para todo mundo, mas não tinham reparado que tinham uma pessoa com deficiência naquele ambiente. Então, uma das coisas que está colocado para nós nesse processo de aprendizagem é que, muitas das vezes, a gente não consegue ver os diferentes. A gente só vê os iguais e traz materiais para os iguais. Nesse processo de deficiência, por exemplo, né, nós, a psicologia, aí, com relação a demanda escolar, acho que a gente tem que estar ajudando a esse processo de ver essa pessoa diferente, essa pessoa com deficiência, que tem uma série de demandas e que também nos ensinam muito, né? Eu tenho aprendido muito com esse conselheiro, o Alceu,
com relação a como lidar com determinadas demandas, né, de certa forma, estar atento às determinadas coisas que, quando a gente enxerga, a gente não consegue. Então, acho que a gente pode, né, incorporar nessa questão da inclusão, esse cuidado com essas pessoas que têm uma deficiência clara e que explícita, e que a gente pode ajudar a fazer o chamamento, não só por parte, né, do professor, mas dos alunos também que participam e que possam estar aprendendo com ele, que muitas das vezes, assim, a gente muitas das vezes acha que o deficiente não tem nada a nos ensinar, e muitas das vezes é o contrário, ele tem muito mais a nos ensinar do que muitas das vezes aprender. Então, acho que nesse processo a gente ganha quando a gente consegue fazer esse trabalho de, né, tratá-lo como um cidadão que tenha deficiência, mas que pode estar incluso e participando das atividades como a gente participa. Obrigado, Leovane. Temos algumas outras perguntas aqui, né, que eu vou também tentar contemplar. Uma delas é a Yusca Garcia, coloca: como trabalhar com as questões escolares sobre a lei da inclusão, em que os alunos com deficiência não devem mais ser cobrados valores extras nas suas mensalidades. Logo que foi iniciado o processo de inclusão na rede regular, né, de ensino, muitas escolas, principalmente da rede privada, passaram a cobrar dos pais valores extras para o acompanhamento mais pontual dos alunos que possuem algum tipo de deficiência. Mais recentemente, houve um avanço, né, nessa compreensão, no sentido de que a responsabilidade pelo cumprimento do processo de inclusão não seria um ônus da família, dos pais, mas sim da própria escola e do processo educativo como um todo. Então, esse processo é um processo que eu acho que, assim, a gente está vivenciando bem mais recentemente, e talvez a gente tenha que acompanhar um pouco mais de perto qual é o desdobramento. Eu, particularmente, conheço algum caso, né, de uma pessoa que tem um filho com uma paralisia cerebral, e ela dizia assim: olha, mas eu posso colocar uma pessoa com mais competência, mais bem formada, eu preferia pagar. Mas isso não resolve a questão do processo de inclusão, quando você tem milhões de outras crianças que não vão ter essa condição, e aí, então, a gente não vai estar falando de um processo de igualdade, né? Nós vamos estar falando, continuando um processo privilegiado. Mas eu acho que é algo que a gente tem que avançar, nós temos que ampliar esse debate. Eu acho que a questão da educação inclusiva, ela não tem as fórmulas prontas, eu acho que ela exige uma criatividade, né, dos profissionais que estão no campo, e cada um vai configurar com uma característica diferente. A Adriana Macena também pergunta sobre... Queria que falasse um pouco sobre Libras e Braille, né? A questão do Braille, o Leovane falou agora há pouco, né? Assim, de como isso, nós que estamos lidando, auxiliando a equipe de profissionais da educação, precisamos estar atentos, apresentando, buscando os caminhos, encaminhando algumas coisas para abrir os horizontes, né, e aí fortalecer para que a dificuldade daqueles alunos que possuam dificuldade auditiva, dificuldade visual, ou dificuldade de locomoção, ou outras dificuldades, os seus sofrimentos, né, e as suas diferenças sejam minimizadas. Mas esse é o grande desafio. Eu acho que, assim, o papel da psicologia na escola, ela passa por identificar, ela passa por se reperguntar sobre as necessidades que estão postas, as importâncias, a hierarquia, né, dessas necessidades, que muitas vezes o aspecto cognitivo termina se superando como sendo o mais significativo e importante dentro do contexto educativo, em detrimento de outras necessidades que aqueles alunos eventualmente possam apresentar. A gente tem mais algumas últimas perguntas aqui. Espera aí, que ainda tem mais algumas coisas que a gente vai tentar resolver. Existe outra pergunta aqui da Anne Nunes. Eles: como o psicólogo pode auxiliar no desenvolvimento de um aluno inserido numa sala de recursos multifuncionais? Eu entendo que, assim, o psicólogo, dentro desse contexto, ele vai contribuir, junta-se com uma outra pergunta feita por uma outra
uma outra pessoa aqui, deixa eu pegar aqui, identificar, né, que ela coloca sobre a diferença entre se o psicólogo ele iria trabalhar na educação, né, como educador. E que eu não sei, eu perdi agora, onde é que está essa aqui? Ele vai, a questão que se coloca é que o psicólogo ele tem um papel de fazer as intervenções no campo do psicológico, no campo do desenvolvimento, no campo das necessidades que se colocam para aquela criança. O processo de ensino-aprendizagem vai continuar sendo executado pelo professor, né? Não existe uma sobreposição de papéis aí nesse sentido. O que a gente tem para oferecer é algo para iluminar esse caminho, né? Tentar avançar um pouco mais. Tem uma outra pergunta aqui, da Maria Fernanda, que ela fala sobre uma aluna com diagnóstico de psicose e como ela pensar nessa intervenção, pensando se ela deveria ou não compartilhar isso com os outros alunos da sala, né? Eu acho que a pessoa para responder essa tua pergunta, Maria Fernanda, eu acho que seria a própria aluna, né? Ela poderia dizer para você qual o melhor caminho para ela se sentir bem incluída. Então, eu um pouco devolvo essa pergunta aí, para que a gente possa exercitar, né? Olhar os processos de inclusão justamente com aquele que precisa e quer ser incluído. Olha, nós chegamos atualmente a 125 pessoas nos assistindo, a gente acha isso assim bem positivo, né? E temos várias questões aqui, talvez a gente não dê conta de responder todas as perguntas, mas nós vamos levar todas essas questões para serem analisadas, debatidas dentro da comissão do PsinaED, e o nosso portal, né, psinaed.cfp.org.br, vai estar disponível também para esse diálogo, para a gente poder disparar, quer dizer, o debate ele é um disparador do tema, mas a gente continua com essa possibilidade de responder algumas dessas questões e vamos caminhando. Mas eu vou apresentar aqui algumas dessas últimas questões que chegaram. Observo, Aline Menezes, observo nas escolas, inclusive as particulares, aceitam um aluno especial, mas não disponibilizam um modelo que respeite o tempo do aluno especial e, dessa forma, não consegue explorar o potencial deles. Você quer responder, Denise? Bom, Aline, como a gente falou um pouquinho no início, né, desse debate, é importante, antes de mais nada, ter uma discussão nessa escola, ou nas escolas de maneira geral, né, o que significa incluir, o que significa inclusão escolar, né? Não basta inserir esse aluno em sala de aula, não basta colocá-lo, matriculá-lo numa turma regular, né? Mas, enfim, criar condições para que esse aluno, esse educando, possa, de fato, desenvolver, né, as suas potencialidades, seus pontos fortes. Então, de fato, levar uma reflexão para as escolas, né, que muitas vezes ainda estão com essa prática de que nós estamos matriculando esses alunos nas turmas regulares, então nós estamos fazendo inclusão, né? Então, acho que é a questão de levantar, de questionar, de refletir, juntamente com a equipe escolar, quais são os caminhos mais apropriados, né, para que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, de fato, seja incluído. Tá? Tem mais algumas perguntas aqui, né? Por exemplo, da Bruna Mazarino. Dentro da psicologia escolar, não há atendimento psicológico. Quais são as práticas psicológicas possíveis em relação ao aluno incluído em educação especial? Tá? Bom, Bruna, na realidade, dentro da psicologia escolar, não há atendimento clínico psicológico, né? Então, acho que não é esse o objetivo da psicologia escolar, né? A gente não defende uma psicologia escolar que vai retratar, né, ou que vai refletir um modelo clínico dentro da instituição escola. Então, existem outras formas do psicólogo atuar, que não necessariamente recorrendo a um modelo de atendimento clínico. Então, como eu comentei também na minha fala inicial, né, então, a questão do trabalho em equipe, né, no sentido de acolhimento a esse professor, discutir com esse professor, com os atores da escola, né,
trocar saberes, trocar experiências, né, acolher essas pessoas, e, a partir do conhecimento psicológico que esse profissional da psicologia possui, como isso pode contribuir para o desenvolvimento desse aluno, né? Então, a gente não acredita que é por meio da psicologia clínica, no sentido do modelo clínico, né, utilizado utilizado no contexto da escola, que o psicólogo escolar pode atuar. Mas há muito que o psicólogo escolar pode fazer em prol do desenvolvimento dos alunos da educação especial ou dos alunos que estão incluídos, né? Então, lembrando, né, como, né, que estratégias, né, podem ser discutidas nesse contexto da escola, né, operacionalizadas para que esse aluno, de fato, possa ser incluído. Lembro novamente também da questão do projeto político-pedagógico, né, da importância do psicólogo levar essa discussão da inclusão para o contexto da escola, o que significa desenvolvimento, o que significa normalidade versus anormalidade, o que significa fracasso versus sucesso, né? Enfim, contribuir também para o rompimento dos estereótipos, dos preconceitos, como a gente já falou anteriormente, né? Então, há outras maneiras de atuação do psicólogo que não necessariamente passam pela via da psicologia, ou do modelo clínico. Bom, uma outra pergunta da Daniela Lima: a inclusão é ampla e envolve romper com muitas barreiras arquitetônicas, atitudinais, entre muitas outras. Entretanto, há situações peculiares. Por exemplo, pensando no aluno adolescente com comprometimento moderado e com poucas respostas às intervenções pedagógicas e pouco avanço acadêmico, qual o protocolo ético para proceder na indicação de uma escola especial e não regular? Tá? Bom, Daniela, antes de mais nada, né, a gente tem que ter essa atenção, eu diria, essa sensibilidade, né, e com base também, né, nos nossos pressupostos teóricos, metodológicos, né, do saber psicológico, essa questão, nós retomamos a questão da avaliação, né? O que é o aluno, o que significa dizer que o aluno não aprende ou que o aluno aprende pouco, né? Sob que ponto de vista isso está sendo afirmado, né? Com poucas respostas às intervenções pedagógicas, será que essa intervenção pedagógica, de fato, ela está atenta, né, às características, aos estilos, às necessidades desse aluno? Então, muitas vezes a nossa primeira impressão é focar no aluno, no que o aluno que não consegue, o aluno que tem dificuldade, né? E, muitas vezes, a gente deixa de avaliar o contexto de maneira geral. Que escola é essa? Que práticas estão sendo implementadas nessa escola? Né? Como é que é a relação professor-aluno? Como é que é a relação aluno-aluno? Como é que esse currículo está sendo trabalhado na escola? Então, acho que esse é o primeiro ponto a pensar, né? E, com relação à indicação de uma escola especial, ao invés de uma escola regular ou uma escola inclusiva, penso que há pontos, né? Imagino que muitas famílias prefiram, né, incluir os seus filhos numa escola especial, talvez eles pensem que seus filhos vão ficar mais protegidos, né, vão ter mais chances de desenvolvimento, mas, por outro lado, também a gente tem que pensar o que significa, né, para esse aluno, em termos do estigma, do rótulo, que esse aluno pode carregar o resto da vida, né, e e quais são as concepções de desenvolvimento que estão por trás disso, né. Então, eu preciso segregar esse aluno, né, retirá-lo da escola regular, porque ele não aprende, porque ele não dá conta. Então, acho que, muitas vezes, nosso pensamento ele vai muito nessa direção de culpabilizar o aluno, né, ao invés de focar mais no fracasso, ao invés de focar no sucesso escolar. Então, creio que eu tenho dúvidas, né, se a escola especial seria, de fato, a melhor alternativa para os alunos, mesmo aqueles alunos, né, que, como você coloca, apresentam poucas respostas a intervenções pedagógicas, né? A gente tem que, de fato, avaliar o que isso quer dizer. Tá? Tem mais alguma que eu possa falar? A pergunta da Joana Paula Novaes: como o psicólogo educacional poderá contribuir
para o processo de inserção do aluno da educação especial. Então, isso vai um pouquinho ao encontro da pergunta da Bruna Mazarino, né? O psicólogo escolar, né, ele não vai fazer um trabalho focado no modelo clínico em sala de aula, né, no modelo clínico aplicado ao contexto da escola, né? Então, é importante que esse profissional da psicologia, né, tenha oportunidade de discutir na sua instituição concepções de inclusão, a própria concepção de inclusão, concepção de fracasso escolar, de sucesso escolar, o que significa necessidade especial, e essa tem uma outra questão também que nos surgiu aqui, que eu vou comentar um pouquinho mais a respeito da terminologia, né? O que está sendo feito para que, de fato, esses alunos sejam incluídos em sala de aula? Qual é a postura, né, desse profissional? É uma postura de respeito às diferenças? É uma postura de rompimento de estereótipos e preconceito, né? Isso não significa que ele não deva acolher, né, as dúvidas, os questionamentos, as incertezas desses professores, da família desses alunos, né? Mas, enfim, sempre buscando, né, por meio do seu conhecimento, do seu saber psicológico, trazer essa discussão para o contexto da escola, discutir, né, juntamente com os atores, quais são as alternativas para essa escola, porque também não existe um manual, né, do que o psicólogo pode fazer, independente de se é a escola A, B, C ou D, né? Então, é importante que essa escola como um todo, os atores dessa escola como um todo, pensem, né, que alternativas, quais são os caminhos para o atendimento, né, para a oferta de uma escola inclusiva, de uma educação inclusiva, para essa escola especificamente. Com relação à questão do termo, né, que algumas questões também vêm nessa direção, o termo portador, né, seja portador de deficiência, portador de altas habilidades, é um termo que está em desuso. A gente não trabalha mais, né, o próprio MEC, né, a legislação proposta pelo MEC, não traz mais essa terminologia, né? Então, é o aluno com deficiência, é o aluno com altas habilidades, é o aluno surdo, é o aluno com transtorno global de desenvolvimento, enfim. Então, é importante que a gente, né, porque o termo, ele tem uma conotação, ele traz, né, ele tem um significado. Então, a gente tem que estar muito atento também à terminologia que a gente usa. E é importante que os pais, né, eles sejam orientados, esclarecidos a respeito disso. Obrigada, Denise. Eu vou passar a palavra para o Cleovane para fazer algumas considerações finais aí, para a gente ir encerrando daqui a pouco o debate. Com relação a algumas questões que apareceram aqui para nós, acho que tem algumas coisas que me chamam a atenção, com relação às escolas, vamos dizer, particulares, né? Porque as escolas particulares, elas vendem serviços. Então, sim, muitas das vezes elas não estão muito preocupadas em ter uma sala de aula, um espaço de educação que, né, para 8 alunos, porque isso custa caro, né? Você contratar um profissional para ter, né, 8 alunos só para poder ser trabalhado o seu processo de ensino-aprendizado, não é a política das escolas particulares. Então, sim, eles vão sempre trabalhar na perspectiva de que não tem um profissional, de que não tem um ambiente, de que, de certa forma, né, a pessoa, né, aquele cidadão que foi ali buscar, né, o serviço, não vai ter o serviço, porque eles não têm um profissional para fazer isso, tem um profissional para poder atender determinadas demandas. Então, nosso desafio até da psicologia é fazer esse debate, né, que, de certa forma, não podemos achar que é tranquilo, que as escolas particulares podem simplesmente vender serviço e está bom, tudo certo, e ficamos por aí e não vamos comentar sobre isso. Não, acho que tem que participar do processo de educação como a rede pública participa, e coloca nessa estrutura para dar conta dessa demanda, né? Por que um tem que pagar a conta e o outro não? Quer dizer, então, acho que não é justo e não é correto a gente ter que trabalhar com essa perspectiva, mas é um desafio que nós temos a romper, e nesses aspectos, acho que a psicologia tem que, né, ajudar nesse debate. Outra coisa é com relação aos rótulos. Né? Essa sociedade nossa gosta muito dos rótulos, que aí facilita para algumas coisas ou dificulta para outros. Então, se o menino é TDAH, eu já sei que esse não aprende, então eu não preciso fazer nada, porque esse não vai aprender mesmo, então deixa ele ali no canto e não faço nenhum esforço com esse cidadãozinho que está ali precisando de outros cuidados, e aí eu não dou porque ele não vai conseguir se desenvolver. Então, acho que algumas coisas a gente precisa, nessa questão, tem que ter muito cuidado com relação né, aparecer as histórias da psicose, do TH, TDAH, dessas coisas todas, porque muitas das vezes pode ser
ajudar a promover aquela pessoa no sentido dos cuidados que ela precisa, necessários ao seu desenvolvimento, mas também cristaliza uma situação onde não precisamos investir, porque esse não tem mais jeito, vai ficar dessa maneira, como, na verdade, eu vejo com relação aos adolescentes de ato infracional. Isso não tem mais jeito, esse adolescente, a carreira dele é, daqui a pouco, na fase adulta, aí passar para o presídio, aí a vida dele está pronta, e a gente não precisa fazer nenhum esforço, nenhuma ação de trabalhar com que ele, de certa forma, possa ser um cidadão de bem e que não queiram mais estar, e muitas das vezes a condição de vida que ele está vivendo hoje, colocou num momento de cometer um erro, de cometer um ato infracional. Não é porque ele, de repente, está ali pensando em fazer uma carreira de ser um criminoso, um bandido, nada disso. Quer dizer, cometer um ato infracional que, dependendo da situação, dependendo da acolhida, das políticas públicas e da própria família, isso pode ser extremamente resolvido e a gente pode superar essa situação. O duro é quando isso fica de uma tal forma, o rótulo pega de um tal jeito, que todo mundo olha, todo mundo vê que esse não tem mais jeito, que a gente não precisa fazer nada, vamos esperar aqui chegar na fase adulta, ele cometer um ato, um crime, e aí pronto, a gente vai ficar 15 anos, 20 anos cerceado da sua liberdade, a gente resolveu o problema. Então, essas formas que a gente escolhe na nossa sociedade para resolver alguns problemas não é, com certeza, as melhores, e a gente tem, na verdade, perdido e só complicado e arrumado mais problemas para a gente, ao invés de fato, resolver as demandas que, de alguma maneira, a educação também participa. E acho que, de repente, uma coisa que a gente precisa entender é, as pessoas vão à escola para quê? Por que a gente vai para a escola? Qual é o significado da escola nas nossas vidas? E essa escola, ao as pessoas se dirigirem a elas, o que elas, de repente, estão conseguindo alcançar e ter de resposta nesses lugares? E eu acho que aí a psicologia, nesses aspectos, os psicólogos precisam pensar sobre isso. O que as pessoas vão buscar nesse ambiente? Hoje, a partir do momento que nasce, quer dizer, já não é mais aquela história seguinte, quando uma criança que nasce, que vai para um ambiente escolar, um ambiente de aprendizagem, de desenvolvimento, de educação, o que é que vai acontecer neste lugar? O que nós, da psicologia, psicólogos, queremos que aconteça neste lugar? Como é que a gente está construindo as políticas para esse lugar? Como é que a gente discute, faz os debates de formação desse cidadão, dos profissionais que estão ali, da gestão deste lugar? Então, acho que a gente precisa muito, tem muita coisa para poder ser e servir de reflexão, da gente poder nos matricularmos, aprofundarmos e entendermos que há todo um caminhar e que a gente, de certa forma, nessa fase agora que a gente, o Brasil, uma pátria educadora, nos remete a muitas reflexões e precisamos, enquanto psicólogos e os psicólogos envolvidos na educação, têm uma responsabilidade grande nisso. E aí eu agradecer, muito obrigado por ter o convite da Comissão aqui de Psicologia na Educação e do Conselho Federal de Psicologia, e estamos abertos a continuarmos esse debate entre as políticas de educação e as outras políticas públicas. Obrigado. Obrigada, Leovane. Denise, vou passar para você também fazer as nossas avaliações finais aí. Okay. Bom, eu gostaria de agradecer os nossos ouvintes, que trouxeram, apresentaram as suas questões, seus questionamentos, as suas dúvidas, fizeram as suas colocações. Importante para a gente refletir e lembrar, que o psicólogo, ele não pode negligenciar do seu papel nesse processo da inclusão escolar. Esse processo da inclusão, ele não é a responsabilidade apenas da família, do professor, do legislador, dos gestores, mas também dos profissionais que estão atuando na escola, inclusive do psicólogo. Então, é importante que a gente pense, repense, é importante que a gente reflita sobre que concepções de educação inclusiva, quais são as concepções de educação inclusiva que eu tenho, quais são as concepções de desenvolvimento humano que embasam o meu trabalho, quais são as concepções de aprendizagem que fundamentam a minha atuação. Lembrando também que o aluno com necessidades especiais, ou o aluno foco da educação inclusiva, é um aluno que deve ser assegurado a ele o acesso e a sua permanência no sistema educacional. E que seja uma educação de qualidade, que inserir apenas o aluno não é suficiente. Matriculá-lo na sala de aula regular não é suficiente. É importante que esse aluno tenha oportunidade de participar da vida escolar, interagir com os colegas, com professores, enfim, e que esse processo seja um processo em que ele não sofra nenhum tipo de discriminação. É importante que a gente consiga, de fato,
né, associar, né, valorizar, né, essa diversidade que com a qual a gente se depara no contexto da escola, enfim, na sociedade de maneira geral. Penso também que é importante a gente romper com essas visões dicotômicas, né, dicotomizadas acerca do que é educação especial, do que é educação regular, do que é fracasso, o que é sucesso, o que é normal, o que é anormal, o que é patológico, não patológico, o que é diferente, o que não é. Enfim, esse tipo de postura não vai resolver, né, não vai avançar na solução da situação, enfim, do cenário. E penso também que as dificuldades com as quais os psicólogos e outros profissionais se deparam nesse processo de inclusão, isso não deve ser um motivo para dizer a inclusão não funciona, a inclusão não vai dar certo. A gente, de fato, tem que esperar todo mundo estar pronto, né, do ponto de vista profissional, psicológico, para que o processo de inclusão possa ocorrer. Né, particularmente, eu não defendo isso, eu acredito que o processo de inclusão ele tem que ocorrer, né, e os ajustes, as mudanças, elas vão ocorrer no momento que a gente enfrentar e lidar com essa situação, né, sem medo, sem preconceito, sem estereótipos a respeito. Né. E penso ser fundamental o papel do psicólogo escolar nesse processo. Né. Como eu falei, ele não pode se alijar desse processo, e o seu saber psicológico é fundamental para o bem-estar, para o desenvolvimento desses alunos. Tá? Então, penso mais uma vez, termino aqui minha fala destacando a importância de uma postura ética, de uma postura criativa, né, de uma postura compromissada com o outro, com a diversidade, né, com a diferença. É importante, né, que a gente... Eu sei que, muitas vezes, o ser humano ele tem medo do novo, né, o que é diferente de nós nos assusta, mas é fundamental, né, que a gente saiba apreciar o belo no que é diferente também. Então, penso que, acredito que o papel do psicólogo escolar, né, é fundamental nesse processo de inclusão, e ele tem, de fato, muito a contribuir. Né? E é necessário também que a gente estude, que a gente se aperfeiçoe, né? Que a gente busque respostas nos mais diferentes segmentos. Tá? Obrigada pela essa oportunidade de discutir, né, sobre esse tema tão relevante, como eu mencionei no início da minha fala de hoje. Né? E espero que, como meu colega colocou, que esse tema seja ainda objeto de muita discussão daqui por diante. Obrigada. Obrigada, Denise. Eu acho que, encerrando um pouco, né, a nossa participação nesse debate, eu acho que é importante acrescentar que a gente convive numa sociedade que é pautada por valores bem contraditórios, muitas vezes, né? E eu acho que esse tema da educação inclusiva, da educação especial, o nome que seja, ele está falando de como a gente lidar com o que é diferente. Né? Assim, a lógica, como muito dos padrões da nossa sociedade, vai indicando para que todos sejam iguais, né? Sigam sempre os mesmos padrões, os mesmos comportamentos, os mesmos formatos. E aí, quando acontece os processos mais diferentes, por N motivos, né, por N tipos de diferenças, eu acho que muitas vezes isso impacta, isso paralisa, isso cria dificuldades, e historicamente, e até mesmo com auxílio da psicologia, eu posso dizer, a gente anteriormente tomou caminhos equivocados, né, de homogeneização, dentro da educação, trabalhar dentro de um processo dos iguais, como se isso fosse um caminho para solucionar a questão, mas a gente vem, mais recentemente, né, pensando e repensando todo esse processo e vem verificando a importância da gente reconhecer essas diferenças como elas são, tais quais elas aparecem, tais quais elas se colocam, principalmente no contexto educativo. E eu acho que o que é importante para a gente é que ser diferente ou aceitar a diferença não signifique que haja desigualdade. Né? Eu acho que, assim, contrapor esses dois pontos, eu acho que é importante. Eu acho que, em momento nenhum, a gente pode aceitar a desigualdade. A gente pode aceitar a diferença. Boa tarde.
Queria lembrar que o nosso debate ele permanece disponível para visualização no portal do CFP e no YouTube, youtube.com. Obrigada.